Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, cofundadora do canal e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. E agora a gente tem uma novidade para vocês. Vocês sabiam que agora o time do Longidade pode estar no seu evento, na sua empresa, falando sobre questões relacionadas ao envelhecimento? Entre em contato pelos nossos canais para ter mais informações sobre isso. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que é isso que nós chamamos de envelhecimento saudável. A gente ouve tanto falar, né, sobre envelhecimento saudável hoje. O que será que é isso, esse tal de envelhecimento saudável? E para se manter dentro das novidades para o público 60 mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as nossas mídias e também de compartilhar com mais pessoas que possam se interessar por esse assunto. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim, é a Yara Nips. A Yara é médica geriatra, formada pelo Hospital Israelita Albert Einstein e especialista pela SBGG. Atualmente, a Yara está em Vitória, no Espírito Santo, e ela é diretora de defesa profissional da SBGG Seção Espírito Santo, professora da cadeira de geriatria na faculdade e também na pós-graduação. Olá, Yara, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vai ser um prazer conversar com você aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana. Como eu te disse, é uma honra estar aqui. Se não foi um convite, assim, foi uma honra. Eu fui formada pelo Hospital Albert Einstein por você. Então, eu me sinto muito honrada desse convite realmente. Envelhecimento saudável é algo que eu prego no meu dia a dia, é algo que eu me esforço para viver também, e é algo que todos nós queremos e a gente pode. Então, conversar sobre isso vai ser maravilhoso. Ainda mais com você. Você aqui em um grande orgulho. Bom, a gente fala muito sobre isso aqui no canal e a mídia, de uma forma geral, tem abordado muito esse tema do envelhecimento. Então, eu acredito que não é uma novidade para ninguém a questão de que o mundo está envelhecendo, né? A gente fala muito sobre isso. A população mundial tem envelhecido de uma forma muito rápida e em regiões como a nossa, aqui na América Latina e no Brasil, né, também como parte da América Latina, essa transição ela está ocorrendo de uma forma muito mais acelerada do que ela aconteceu em outros países que já envelheceram, como os países da Europa e os Estados Unidos, por exemplo, tá? Em 2020, mais de 8% da população já tinha 65 anos ou mais. A gente acredita que em 2050, esse número vai exceder 30%, né? Vai dobrar, aliás, em 2050, e até o final do século vai exceder 30% da população. É muita gente acima de 65 anos e a gente precisa aprender a lidar com essa população em todos os sentidos e na saúde também. Uma grande preocupação né, da ONU e da Organização Mundial de Saúde é que muitas dessas pessoas elas ainda não têm o acesso básico para poder desfrutar de uma vida digna no seu envelhecimento. Né? E muitas ainda enfrentam muitos obstáculos dentro da sociedade para acesso a tudo que é serviço básico, saúde, lazer, trabalho, enfim, uma série de questões. E daí surgiu essa iniciativa da década do envelhecimento saudável, que seria de 2021 a 2030, né, que foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020 como uma estratégia global para construir uma sociedade para todas as idades. E isso faz parte da tal da Agenda 2030 das Nações Unidas, né, que é aquela agenda para o desenvolvimento sustentável de todas as populações. Então, Yara, para a gente começar essa conversa, o que é esse tal de envelhecimento saudável? É alguém que envelhece sem doença? É alguém que envelhece como? Eu acho que primeiro a gente podia falar o que é envelhecer, o que significa envelhecimento, né? Para depois a gente falar o que é o envelhecimento saudável. E o envelhecer, ele vai ser manifestado de forma diferente entre as pessoas, né?
E é isso que talvez a gente tenha que se esforçar ao máximo para que esse envelhecimento seja é, de forma mais igualitária ao longo do tempo. Mas vamos lá. Primeiro, o que é envelhecer? Envelhecimento é um processo que todos nós, estando neste plano, iremos passar por ele, né? Irreversível, natural, não patológico, então envelhecer não é doença, mas também de forma individual, onde a gente vai observando algumas perdas das funções do nosso organismo ao longo do tempo. E aí o nosso enfrentamento às adversidades do tempo, nosso enfrentamento aos estressores, ao ambiente, eles também vão ficando um pouco mais difíceis. Muito bem, isso aí é envelhecer. E a gente precisa de ter duas noções muito básicas, até antes de falar do que é envelhecimento saudável, porque isso às vezes gera dúvida na cabeça das pessoas. Primeiro que algumas pessoas acham que tudo que acontece com uma pessoa idosa está relacionado a um envelhecimento natural. E aí, nesse momento, a gente tem um grande problema, porque às vezes a gente posterga alguns diagnósticos por achar que faz parte do envelhecimento. Por exemplo, alterações na memória, né? Algumas pessoas falam, não, tudo bem, é normal para a idade. Não, a gente precisa de ficar atento a isso. Assim como está errado considerar que tudo que acontece com uma pessoa idosa é uma doença. E aí a gente vai para exames e tratamentos que nem tem embasamento científico para evitar esse envelhecimento, que a gente sabe que é um processo natural. E aí, muito bem, o que é envelhecimento saudável? Engana-se quem pensa que envelhece de forma saudável aquela pessoa idosa que é livre de doenças. E muito pelo contrário, não é isso. A gente prega que envelhecimento saudável é aquela pessoa que, apesar de suas doenças crônicas, apesar da pressão alta, do diabetes, da osteoporose, essa pessoa ela consegue controlar as suas doenças e consegue ser uma pessoa ativa, independente e autônoma. Então, ela é uma pessoa que exerce as suas atividades na vida, na sociedade, na família, tem as suas vontades, é autônoma para decidir sobre si mesma e é independente para realizar as suas tarefas do dia a dia, apesar de estar com as suas doenças crônicas. É aquela pessoa que, por mais que tenha envelhecido, envelheceu com qualidade de vida e com bem-estar. Isso daí que significa envelhecimento saudável. Uau, né, acho que desmistifica coisa para muita gente, né. E isso me faz lembrar de uma grande polêmica que surgiu aí, acho que no meio da pandemia, enfim, quando a Organização Mundial de Saúde estava reformulando o CID, né, para quem não sabe, CID é o Código Internacional de Doenças, é onde os profissionais de saúde, né, se baseiam para fazer os diagnósticos, né, os critérios para diagnósticos, e quando eles foram fazer uma nova versão, a gente está no CID 10, então eles vão fazer a publicação do CID 11, hã, foi proposto, né, criar um CID para a velhice. E isso foi em plena pandemia, em plena redescoberta e rediscussão do etarismo, né, e isso gerou, uma comoção na sociedade de como assim a gente vai colocar como doença, algo que é natural, né, na vida das pessoas, né. A gente tem CID para infância, tem CID para adolescência, tem CID para vida adulta, eu vou ter CID para velhice É. agora, né. Isso gerou toda uma discussão. Por fim, a velhice não foi classificada como doença, a gente seríamos todos doentes, né, em algum momento de nossas vidas, se isso fosse feito, mas se criou uma classificação para o que seria o envelhecimento não saudável, né, e eles colocam como declínio da capacidade intrínseca relacionada ao envelhecimento. O que que é isso? O que que é esse conceito de capacidade intrínseca? Como é que a gente explica esse conceito para as pessoas na sociedade? Pela OMS, vamos falar tecnicamente, né? Pela OMS, capacidade intrínseca é a interação entre as capacidades físicas de uma pessoa, junto das suas capacidades mentais, e a interação disso com o meio ambiente, tecnicamente. Se a gente for pensar no que é a capacidade intrínseca, né? A gente já entende que está intrínseco a gente, é a nossa raiz, é a nossa essência, é o nosso potencial de saúde, né? E aí, quando eles definem, né, como
vão falar de uma pessoa que está envelhecendo, eles vão falar como um declínio desse nosso potencial de saúde, né? E quando a gente vai falar sobre essas capacidades físicas, a gente está falando de locomoção, de marcha, de equilíbrio. Quando a gente vai falar dessa alteração mental, né, dessa redução da capacidade mental, a gente está falando da nossa reserva cognitiva, do nosso psicológico como um todo, e a interação de tudo isso naquele meio que a gente vive, né? No nosso meio socioeconômico e ambiental. Mais ou menos é isso que significa capacidade intrínseca. E aí, a interação dessas coisas, né, desses conceitos, gera uma pessoa com potencial de saúde, e este potencial de saúde vai levar a um envelhecimento saudável. E fica um pouco utópico da nossa parte, porque a gente fala que a gente gostaria que as pessoas elas não envelhecem de forma igual, mas a gente gostaria que elas envelhecessem de forma igualitária, né? Seria muito utópico da nossa parte achar que as pessoas envelhecem de forma igualitária. Pessoas, apesar de estarem no mesmo estado, por exemplo, algumas pessoas de algumas cidades, por exemplo, vão envelhecer diferente de outras cidades, né? E isso faz parte é necessário, inclusive, para o nosso entendimento, quando a gente fala de política pública, esforçar para que essas pessoas envelheçam de forma igualitária, que elas tenham pelo menos os mesmos acessos, né? As mesmas entradas ao serviço de saúde e a mesma importância dentro do serviço de saúde. Infelizmente a gente ainda não tem um acesso igualitário para todas as pessoas em todos os locais, né. Se a gente for pensar no nosso país, que é um país imenso, né, assim, é Exato. quase que continental, né, a gente tem diferentes condições de vidas em diferentes regiões do país. E aí pensando Uhum. nisso, Yara, quais que são os principais determinantes do nosso processo de envelhecimento, né? Você citou aí que as pessoas não envelhecem da mesma forma. O que que determina esse processo? É importante porque hoje em dia, né, fala muito do envelhecimento, longevidade, envelhecimento saudável, longevidade saudável, e aí aparecem muitas coisas, né, na mídia e muitas coisas que não são legais. O que de fato é comprovado cientificamente que interfere nesse processo? Assim, ultimamente eu até gosto de ver, assim, a pauta que está sendo dada ao envelhecimento, mas eu acho que falta um pouco do entendimento da real pauta que deve ser dada, né? Porque a gente costuma ouvir medidas para postergar o envelhecimento, para aumentar a expectativa de vida, para evitar com que você envelheça. E veja, isso é natural, e isso vai fazer parte da vida de todo mundo, né? E a gente precisa, e a gente entende, né, que a gente vive isso, que envelhecer não é simples, né, nem de longe, assim, o envelhecimento ele é dado por pequenos lutos diários, né, e esses processos de envelhecimento a gente precisa de entender muito bem para a gente poder ajudar a nossa população. Quando a gente está falando de determinantes do processo do envelhecimento, lá até antes, quando a gente está falando da nossa capacidade intrínseca, do nosso potencial de saúde, a gente resolveu eleger alguns determinantes para que esse potencial realmente existisse, para que essa capacidade intrínseca ela realmente fosse adequada e se não se reduzisse, né, numa velocidade acelerada ao longo do tempo. E aí a gente vai falar de locomoção, e quando eu estou dentro de locomoção, a locomoção é um dos determinantes do nosso processo de envelhecimento. A gente está falando de marcha, quer dizer, o nosso andar, a gente está falando do nosso equilíbrio, a gente está falando da nossa mobilidade. Quando a gente está falando, né, um outro determinante do processo de envelhecimento, a gente está falando de vitalidade, a gente está falando da nossa energia, as nossas reservas cognitivas é outro determinante para o processo de envelhecimento. O nosso psicológico e o nosso entendimento nos processos que a gente está passando. E o nosso sensorial, a nossa visão e a nossa audição. E esses determinantes todos, eles vão ser responsáveis para que a gente tenha um envelhecimento adequado. Porque, ultimamente o que as pessoas têm
que isto são medidas rápidas e fáceis para um processo que a gente, desde que nasceu, está vivendo, né? Então, não existe uma pílula mágica, não existe um remédio para isso até o momento, né? Que realmente vá postergar ou que vá evitar com que a pessoa envelheça. Na verdade, se é um processo, se eu vivo ele todos os dias, é o que eu escolho para mim no momento que eu decido me preocupar com o meu envelhecimento, que vai fazer com que esse processo seja adequado. Se eu pudesse, talvez, criar uma frase, né, para explicar os determinantes do processo do envelhecimento, é mais ou menos assim: para que eu tenha o meu processo de envelhecimento de forma adequada, preservando meu bem-estar, minha qualidade de vida, eu realmente não preciso de nenhum remédio, nenhuma pílula mágica. Eu preciso de preservar a minha marcha, o meu andar, o meu equilíbrio e a minha mobilidade. Eu preciso de me movimentar. Eu preciso de ter recursos dentro de mim para viver bem e desejar viver melhor todos os dias. E aí eu vou dedicar minha energia para isso. Eu preciso de estimular a minha mente e garantir que ela esteja tranquila e que ela tenha capacidade de se adaptar, entender e aceitar os processos que o meu corpo está vivendo. E por fim, para que eu tenha tudo isso e interaja com o meio que eu vivo, eu preciso da minha visão e da minha audição de forma preservada. Au. Ó, estamos, em ano de eleições municipais, né, assim, vamos escolher os nossos prefeitos. Do ponto de vista de saúde pública, no que você acredita que os gestores públicos deveriam investir para promover um envelhecimento ativos nas nossas cidades, nas cidades brasileiras? Isso é muito importante, porque a gente costuma, todo mundo quer muito aumentar a sua expectativa de vida, né? Mas a gente esquece que muito mais do que aumentar a expectativa de vida, a gente tem que ter qualidade de vida na vida que a gente vive, né? E é isso que a gente precisa de incentivar os nossos gestores públicos a pensar, de que não basta ter um número dizendo que a população está vivendo mais. A gente precisa de que essa população viva bem. Então, uma coisa que eu acho muito importante é ter esse raciocínio e encarar o cuidado do idoso centrado realmente na pessoa idosa, né? Encarar as nossas políticas de saúde centradas realmente na pessoa idosa, dando voz a essa pessoa, para que ela fale o que ela realmente tem sentido falta no cuidado, no transporte, na parte urbana, sabe? E permitir com que ela faça parte desses planejamentos. Porque ninguém melhor do que ela para saber o que ela está precisando, né? Então, que ela faça parte do desenvolvimento urbano, da tecnologia, da segurança. Eu acho que quando a gente vai falar de saúde, por exemplo, é muito importante que a gente invista em capacitação dos nossos profissionais de saúde, para que eles tenham um olhar do que é um envelhecimento saudável ou não, do que é um envelhecimento normal ou não, né, fisiológico ou não, para que a gente dê todo esse suporte para a equipe multidisciplinar, não estou falando só de médico, né, estou falando de toda a equipe do contexto de saúde, tenha um olhar do que é uma pessoa idosa, fisiologicamente falando, né, natural ou não. A gente precisa de investir no direcionamento correto de medidas de prevenção e promoção de saúde. Quando eu falo de prevenção, no sentido de esse idoso estar inserido dentro das unidades de saúde, esse idoso fazer os seus exames preventivos de forma adequada, no tempo certo, a partir da idade certa. E aí é que parte também da nossa formação profissional, né, para que a pessoa saiba o tempo certo de realização de exames preventivos, a partir de quando, para quando direcionar. E quando a gente vai falar de promoção de saúde, a gente também vai falar um pouquinho de educação. Então é importante que os nossos gestores entendam a importância da educação em medidas, né, em bons hábitos de saúde, em boas práticas de saúde. Então, quando a gente investe tempo para ensinar sobre promoção de saúde, sobre como prevenir fatores de risco para infarto, para AVC, para demências, quando a gente investe esse tempo ensinando, certamente a gente vai ter ganho nessas políticas de saúde. Então, é muito importante que a gente faça trabalhos para conscientização de
obesidade, de necessidade de atividade física, de cessação de tabagismo, de controle de bebida alcoólica, de hábitos alimentares, né? E existe um outro viés, né? Não só falando da pessoa, mas pensando num contexto de sociedade, de cidades, né? Existe um conceito chamado cidade amiga do idoso. E sendo um mundo que está envelhecendo, tecnicamente, em teoria, toda cidade tem que ser amiga do idoso. Se a população que mais aumenta no mundo é a população idosa, a minha cidade, ela tem que ser uma cidade que a minha maior parcela da população, né, a população que mais aumenta, esteja inserida e seja vista e seja quista ali dentro, né? Então, a gente precisa de meios, órgãos públicos, né, com maior facilidade de acesso, meios de transporte coletivo de forma mais segura, tenha mais espaços para o idoso, calçadas bem planejadas, praças bem planejadas, praças com locais de atividade física, de relaxamento. A gente precisa de políticas de combate ao etarismo, investimento em tecnologias e segurança voltada para a pessoa idosa. Então, quando a gente fala que a gente precisa de uma cidade amiga do idoso, a gente precisa de um olhar nosso, da nossa sociedade e dos nossos gestores para essa população que mais aumenta. E do ponto de vista individual, Yara, o que que você deixaria como dicas práticas daquilo que eu posso fazer por mim para envelhecer bem? Eu sei que você tem, no seu dia a dia, né, já hábitos de vida super saudáveis, você segue aquilo que você prega, você não só prega. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho, dicas práticas, como é que eu tento envelhecer melhor? O que que eu posso fazer por mim hoje? Isso, eu acho que essa é a pergunta para começar. Se eu entendo que o envelhecimento é um processo que eu estando na Terra vou viver, no momento que eu nasço, eu estou vivendo um processo de envelhecimento, eu preciso de encarar esse processo hoje. Então, o que eu posso fazer por mim hoje para que eu envelheça de forma saudável? Essa pergunta é uma pergunta que até na época da residência minha chefe, doutora Thaís Yoshimoto, ela ensinou pra gente enquanto pessoa e ensinou pra gente para conversar com os nossos pacientes, né? O que você pode fazer de bom por você hoje, para melhorar a sua qualidade de vida hoje? E aí o meu futuro, ele vai ser um reflexo de como eu encaro e como eu trabalho o meu presente. Então a gente não estou falando que é para a gente viver pensando no envelhecimento. A gente precisa de viver no nosso presente. E como eu vou encarar este meu presente, vai dizer como vai ser o meu envelhecimento no futuro. E a gente teve a graça, por assim dizer, de conhecer regiões no mundo onde existe a maior população de longevos, né? Que são as Blue Zones. E a gente resolveu estudar o que essas populações, o que essas pessoas faziam para envelhecer de forma saudável, para chegar nos seus 80, 85 e tá fazendo tudo, né? Sem perdas consideráveis, exceto aquelas do envelhecimento que é natural. E daí, quando a gente está falando sobre o que as Bulzones nos ensinaram, são as nossas dicas práticas de como envelhecer bem, de como ter bem-estar, de como ter qualidade de vida. Essas pessoas, elas se movimentam. E quando eu digo movimentar, Polly, eu não estou falando só. Quer dizer, eu não estou falando que elas fazem atividade física de forma regular. Isso é necessário, isso a gente prega, isso a gente vai falar em toda consulta, isso a gente vai falar para todas as pessoas do mundo, sempre que possível. Mas elas nem têm essa necessidade ou esse entendimento de realizar atividade física de forma regular. Basicamente, elas se movimentam, elas andam, elas deixam um pouco o carro de lado, o elevador de lado, e elas sobem escada, elas vão andando para a padaria, vão andando até a farmácia, ao supermercado. Então, a primeira dica prática, movimente-se. A partir de hoje, se puder descer um lance de escada do prédio, desça um lance de escada. E aí vai crescendo. Semana que vem, desce 2, anda 10 minutos. Semana que vem, anda 20 minutos. Movimente-se. Uma outra coisa que eles fazem, que é muito importante, é a alimentação. A alimentação de forma equilibrada e de forma saudável, né? A gente fala alimentar-se de forma saudável, mas não é tão simples, né? Eles também envelhecem, eles também se alimentam de forma equilibrada, naquela regra de você não se sentir totalmente cheio, né?
alimentar-se de forma a se sentir 80% satisfeito, com alimentos baseados em plantas, em vegetais, em legumes, em folhas verdes escuras, em proteína vegetal. Eles também são pessoas que estimulam o cérebro, isso é muito importante, que a gente estimule o nosso cérebro, principalmente com novos aprendizados, novas atividades. A vida inteira eu fiz crochê, ótimo, parabéns. Então, a partir de hoje, a gente, além do crochê, vai fazer uma pintura. A vida inteira eu toquei violão, ótimo, continue o violão. A partir de hoje, a gente vai aprender inglês, italiano. E não é para virar um expert no poliglota, é para estimular o cérebro com coisas diferentes. É muito importante que a gente durma bem. Dormir é muito importante para que o nosso cérebro faça a sua limpeza, faça o nosso clearance, nosso detox. Então, dormir bem é muito importante para que a gente tenha uma cognição preservada, para que a gente evite doenças como pressão alta e assim por diante. A gente precisa de ter amigos e ter muitos bons amigos, ter uma rede de apoio, ter pessoas para conversar, pessoas que conversam mais, que têm maiores vínculos sociais, elas vivem mais felizes, né? Uma vida socialmente ativa é fator protetor para o coração, para a memória, para o humor. Ter um propósito de vida, ter um motivo para que acordar pela manhã. E a gente, às vezes, tem um calinho no sapato que é ótimo, mas vira um calinho no sapato que é a aposentadoria. Muitos dos nossos pacientes falam que foi maravilhoso aposentar e tudo mais, mas que ele perdeu um pouco do propósito de vida, né? Do motivo do que mais eu preciso de fazer. Então, até eu dou como uma orientação assim, um pouquinho antes da gente aposentar, pense no que você pode fazer, que você pode melhorar a sua sociedade, melhorar a sua família, para você ter participação. Já começa a encontrar talvez um centro de convivência para pessoas que estão vivendo a mesma fase de vida que você, que vão ter hábitos de vida, bons hábitos de vida igual você. Então, por exemplo, aqui em Vitória tem muitos grupos que fazem atividade ao ar livre. Então, encontre um grupo de pessoas que façam uma atividade boa, por assim dizer, né? Que tenham um bom estilo de vida para que você seja inserido nesse grupo, né? Ali você vai estar fazendo atividade física, vai estar tomando sol, vai estar conversando com amigos. Então, encontre este propósito, esse motivo ao acordar. E, por fim, é muito importante que a gente aprenda a manejar o nosso estresse e a nossa ansiedade. A gente vive um mundo onde as pessoas estão estressadas o tempo inteiro, estão ansiosas o tempo inteiro, tem uma dificuldade extrema de viver o momento presente, né? Então, tenha um momento onde você aprenda a respirar, a meditar, tenha sua capacidade de resiliência exercitada. O envelhecer depende muito disso, né, doutora? Por uma capacidade de resiliência. E tenha algo em que acreditar. A gente sabe que populações que têm a sua espiritualidade e a sua fé mais concreta são populações que vivem mais e melhor. Então, essas são as dicas práticas. Movimente-se, alimente-se, estimule seu cérebro, durma bem, tenha amigos, tenha um senso de propósito e tenha em algo maior que acreditar. A gente está chegando aqui no final do nosso tempo, então, infelizmente, né, porque essa conversa está muito boa, mas eu queria pedir, Yara, primeiro, para você deixar suas mensagens finais, e que você conte para nossa audiência onde eles podem te encontrar. Tá. O que eu queria dizer é que nós, enquanto geriatra, né, nós iremos sempre defender o aumento na expectativa de vida, mas muito mais do que isso, a gente vai defender um aumento na qualidade de vida na medida que a pessoa envelhece. Dizer que envelhecer é algo conquistado todos os dias, se todos os dias eu conseguir fazer 1% melhor do que eu fiz no meu dia anterior, seja no quesito alimentação, movimentar-se, atividade física, buscar amigos, ter uma vida mais tranquila, junto dos familiares, certamente essa pessoa ela vai colher bons frutos
nos próximos meses, nos próximos anos, ela vai colher bons frutos do que ela está fazendo. Fazer um básico bem feito é muito mais importante do que qualquer pílula milagrosa ou qualquer, sei lá, coisas que a gente ouve por aí. É muito importante que a gente faça um básico bem feito, que a gente busque metas simples para que a gente possa cumpri-las. Então, por mais que um dia você queira correr uma maratona, vamos começar a caminhar 10 minutos, e aí depois dessa meta simples de 10 minutos, a gente vai aumentando na medida que a gente consegue. Encontre estratégias para realizá-las e vai, não fica fazendo muitos, como é que fala, planejamentos, né? Encontre ali uma estratégia e vai. E assim a gente vai ter o que a gente sempre quis, o que a gente quer, envelhecer de forma ativa, independente e autônoma. Nunca vai ser cedo demais para a gente começar a pensar em envelhecer de forma saudável e também nunca vai ser tarde demais. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração, dizer que você eu tenho certeza de que quem eu sou hoje, eu devo absurdamente a tudo que você me ensinou, não só como profissional, mas como ser humano. Obrigada pelo espaço e por falar de uma coisa que eu amo. E vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é @DRA, de doutora, né? DRA.Yara com Y, Nips com 2 P's. Obrigada, doutora. Super obrigada pelas palavras também. Bom, nesse episódio do podcast Longidade, nós falamos sobre o que é isso que nós chamamos de envelhecimento saudável. Mais uma vez eu queria agradecer a participação da Yara. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e de acompanhar o Longidade em todas as nossas redes para ficarem ligados e informados sobre aquilo que a gente tem de melhor para o nosso envelhecimento, para que a gente possa desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Não se esqueça que agora a gente pode estar aí pertinho de vocês com o nosso programa de palestras que envolvem temas relacionados ao envelhecimento. Comente aqui embaixo sobre os temas que você gostaria que nós falássemos no nosso canal e quais os convidados que você gostaria de ver por aqui. Nos vemos no próximo episódio.